Meu nome é Sofia Joyce e tenho 37 anos. Durante a ceia de Natal, meu pai apontou para minha cadeira de rodas na frente de 14 parentes e disse: Chega de fingir que você está quebrada. Levanta. Minha mãe se levantou, segurou as alças da cadeira e me empurrou para o corredor, como se estivesse tirando um objeto sem valor do caminho. Depois ela olhou para mim e falou baixinho: Se precisar se arrastar, se arraste. A gente não vai mais alimentar essa farsa. A mesa inteira caiu na risada. Todd foi quem riu mais alto. Eu não gritei. Não implorei pela cadeira de volta. Não tentei me defender. Apenas peguei meu celular, fiz uma ligação rápida e deixei o aparelho virado para baixo sobre a toalha da mesa. 5 minutos depois, o telefone do meu pai tocou. Ele atendeu sorrindo. Mas 10 segundos depois, aquele sorriso desapareceu. A voz dele ficou baixa, quase um sussurro. Sofia, por favor. Sofia, não faz isso. Eles achavam que tinham acabado de tirar um peso daquela sala. O que eles não sabiam era que, durante todos aqueles anos, talvez tivesse sido eu quem estava carregando todos eles. E aquela única ligação que fiz naquela noite colocou em movimento uma sequência de acontecimentos que, nos meses seguintes, destruiria todas as certezas que eles tinham sobre mim. Bem-vindos de volta às histórias de reviravolta, onde famílias comuns enfrentam traições inesperadas e pessoas que foram subestimadas finalmente param de tentar provar o próprio valor. Se você chegou agora, deixe um comentário e se inscreva no canal. Porque essa história vai exigir toda a sua atenção. Mas antes daquela ligação, antes da cadeira no corredor, existia um homem que costumava me chamar de a pessoa que resolvia tudo. Era assim que meu pai me descrevia quando essa frase ainda parecia um elogio. Eu era a criança que lia os manuais dos aparelhos da casa. Era eu quem descobria de onde vinha o vazamento atrás do aquecedor de água. Eu era quem entendia por que o carro não ligava nas manhãs frias. E era eu quem sentava na mesa da cozinha com as contas espalhadas enquanto meus pais fingiam que a pilha de correspondências crescendo não existia. Meu pai colocava a mão atrás do meu pescoço e dizia para qualquer pessoa que estivesse ouvindo: Você tem mãos firmes, Sofia. Você conserta as coisas. Eu construí toda a minha infância em cima daquela frase. Eu acreditava que, se continuasse resolvendo problemas, continuaria recebendo aquele carinho, aquela mão no meu pescoço, aquela aprovação. Nós morávamos nos arredores de Columbus, Ohio, em uma casa de 2 andares em Westerville, com um corredor estreito e uma varanda na frente com 3 degraus. Meu pai, Walter, trabalhou por 30 anos como supervisor de turno em uma gráfica. Ele era o tipo de homem que parecia ter criado raízes na mesma poltrona marrom da sala, de tanto tempo que passou nela. Aquela poltrona ficava perto da janela da frente, posicionada de um jeito que ele conseguia ver a entrada da garagem. Quando eu ia visitá-lo já adulta, ele batia no braço do sofá ao lado dele e dizia: Vem sentar aqui com seu velho um pouco. Durante muito tempo, aquele foi o meu lugar favorito no mundo. Quando me tornei enfermeira, ele contava isso para as pessoas como se fosse uma conquista dele. Eu me formei aos 24 anos, comecei trabalhando em hospitais e, depois, fui para a área de coordenação de cuidados. Eu era a pessoa responsável por organizar todas as partes complicadas da vida de pacientes doentes, evitando que tudo desmoronasse ao mesmo tempo. Meu pai chegava perto de alguém na igreja e dizia com orgulho: Minha filha mantém um andar inteiro de pessoas vivas. Eu deixei minha mente acreditar que aquilo era orgulho. Talvez uma parte realmente fosse. Mas existia outra coisa escondida por baixo de tudo, e eu percebi isso do mesmo jeito que você sente uma corrente de ar antes de descobrir de onde ela vem. Meu pai odiava a fraqueza. Mas ele odiava desculpas ainda mais. Quando o irmão dele ficou doente, ele chamou o próprio irmão de fraco. Quando um colega de trabalho conseguiu afastamento por invalidez, ele disse que aquilo era uma fraude. Tem gente que adora arrumar uma desculpa, ele dizia enquanto dobrava o jornal. Eu nunca precisei de uma. Minha mãe, Sharon, concordava com tudo que ele falava e ainda acrescentava uma regra silenciosa dela mesma. Nessa família, a gente não fica anunciando nossos problemas. O que machuca, você leva para outro cômodo e fecha a porta. Naquela época, eu ainda não sabia que eu mesma acabaria virando a maior desculpa que ele odiava.
Eu não imaginava que chegaria o dia em que o homem que dizia que eu resolvia todos os problemas olharia para o único problema que ele não conseguia consertar e decidiria que era mentira. Esse dia começou com chuva. Eu não costumo contar essa parte, então vou falar exatamente como aconteceu. Era uma noite chuvosa de novembro de 2022. Eu tinha 34 anos. Naquela noite, eu tinha saído para passar um tempo com a família, como sempre fazia. Na volta para casa, um caminhão avançou o sinal vermelho e destruiu o lado do motorista do meu carro, me deixando presa lá dentro. Eu lembro mais do barulho do acidente do que da dor. A dor veio depois. E, de certa forma, nunca foi embora completamente. Os médicos chamaram aquilo de lesão incompleta na medula espinhal, nível T10. Eu precisei aprender o que aquelas palavras significavam aos poucos. Aprendi em uma sala de reabilitação com luzes fortes no teto e uma fisioterapeuta chamada Grace, uma mulher que nunca mentiu para mim. Na terceira semana, ela sentou comigo e falou a verdade. Você vai conseguir fazer transferências. Vai poder dirigir novamente usando controles adaptados. Mas andar longas distâncias não vai mais fazer parte da sua vida. Ela olhou para mim e disse: Isso não é fraqueza, Sofia. É a sua coluna. Então eu quero explicar uma vez por todas o que aquela cadeira significa, para que ninguém precise imaginar coisas que não são verdade. Eu consigo ficar em pé por alguns instantes. Consigo passar da cadeira para o banco de um carro. Do carro para um sofá. Desde que eu tenha apoio, faça tudo com cuidado e esteja preparada para lidar com as consequências depois. Mas o que eu não consigo fazer é atravessar um cômodo andando. Eu não consigo cruzar uma casa inteira. Depois de alguns passos, minhas pernas simplesmente deixam de responder como antes. A cadeira de rodas não é uma encenação. Não é uma história que eu inventei. Ela é a diferença entre ficar presa em um lugar e ter liberdade para sair e viver minha vida. Minha família ouviu Grace explicar tudo isso. Eles estavam na sala de espera. Eles balançaram a cabeça concordando. Mas, nos 2 anos seguintes, eles foram mudando lentamente de ideia. Eles decidiram que era mais fácil não acreditar. Eu pensei muito sobre o motivo. E a explicação mais simples é essa. Meu pai precisava mais de uma filha forte do que de uma filha real. Naquela época, ele mesmo estava ficando mais doente. Os rins dele estavam falhando. A diabetes estava destruindo seu corpo aos poucos, em silêncio. E uma família só consegue suportar certa quantidade de fragilidade antes que alguém decida que as pessoas frágeis são o verdadeiro problema. Então eles mudaram a minha história. A garota na cadeira virou a garota que queria chamar atenção. A enfermeira virou a dramática da família. E meu irmão Todd, que nunca tinha consertado nada na vida, passou a ser visto como o forte da família. O confiável. O filho que estava sempre presente. A primeira vez que ouvi minha mãe dizendo para uma prima que Todd cuidava de tudo relacionado ao tratamento do meu pai, eu fiquei sentada no carro por uns 20 minutos depois. Eu não chorei. Apenas olhei para minhas próprias mãos segurando o volante e pensei em quanto daquela história que ela estava contando tinha sido construída por mim. Porque tinha sido. Tudo aquilo era meu. No começo de 2023, meu pai já fazia diálise. 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta. E alguém precisava organizar a vida inteira em volta daquela máquina. Esse alguém era eu. Eu montava a agenda. Era eu quem confirmava, na noite anterior, o transporte médico das 6h15 da manhã. Toda vez. Porque perder uma viagem significava perder uma sessão. E perder uma sessão poderia acabar em uma internação. Eu era o contato de emergência em todos os documentos. Quando a farmácia precisava esclarecer alguma coisa, ligavam para mim. Quando a clínica de diálise mudava o horário dele, ligavam para mim. Quando a pressão dele caía e ele chegava em casa pálido, tremendo e sem forças, minha mãe me ligava. E eu ficava do outro lado da cidade, ainda com a roupa do trabalho, tentando acalmá-la e explicando o que ela deveria fazer. Eu também fui quem contratou a cuidadora para ajudar em casa. O nome dela era Denise Coyle. Uma mulher tranquila, na faixa dos 50 anos, que ia até a casa nas manhãs de diálise para ajudar meu pai a levantar, preparar a comida e deixá-lo pronto antes do transporte chegar.
E quando alguma coisa parecia errada, Denise mandava mensagem para mim. Não para minha mãe. Senhora Joyce, seu pai pulou o café da manhã de novo. Quer que eu ajuste o horário dos remédios dele para as 2? Era para mim que ela ligava. Ela me tratava como família. Meu irmão, ela mal conhecia. E eu pagava por tudo. Não era uma fortuna. Mas era uma quantia que eu sentia no bolso. Havia os copagamentos que o seguro não cobria. As horas extras da Denise que nenhum plano pagava. Os materiais médicos, as meias de compressão, o aparelho de medir pressão, as corridas extras quando o transporte não aparecia. No fim, dava algo em torno de $850 por mês. Silenciosamente. No débito automático. Escondido em uma cobrança que a maioria das pessoas nem pararia para olhar. Ninguém naquela casa jamais perguntou quem estava pagando. Porque perguntar significaria reconhecer o esforço. E agradecer significaria admitir que eu era capaz. E admitir que eu era capaz destruiria a história que eles tinham escolhido acreditar. Mas deixa eu contar uma coisa para você entender que isso nunca foi apenas uma lista de tarefas. Foi uma manhã de quarta-feira, no outono, antes de tudo aquilo chegar ao limite. Denise me mandou uma mensagem às 6h40 dizendo que meu pai parecia diferente. Um pouco confuso. Com o rosto mais inchado perto dos olhos. Muita gente teria ignorado. Eu não. Porque há um ano eu acompanhava o peso dele todos os dias. Eu sabia exatamente o que alguns quilos a mais de líquido poderiam significar para alguém com problemas cardíacos. Peguei meu telefone da cozinha de casa. Ainda estava usando meu uniforme de trabalho. Liguei para a clínica de diálise e pedi que avisassem a enfermeira antes mesmo de ele chegar à cadeira. Naquela sessão, eles retiraram mais líquido do que o normal. Mais tarde, o cardiologista dele me disse que perceber aquilo naquela manhã provavelmente evitou uma internação. Talvez algo ainda pior. Meu pai nunca soube disso. Minha mãe nunca soube. Todd, pelo que eu sabia, provavelmente estava dormindo. 40 minutos depois, eu já estava batendo ponto para o meu próprio turno de 12 horas e não contei nada para ninguém. Aquele foi apenas mais uma quarta-feira entre tantas outras. Foram centenas de dias assim. E foi por isso que a versão da história continuou existindo. Em cada reunião de família, minha mãe elogiava Todd por atravessar a cidade para cuidar do pai. Todd tirava uma foto ao lado da cama do meu pai, recebia seus 80 likes e ia embora menos de 10 minutos depois. Hoje eu tenho aquelas fotos. Eu sei exatamente o horário em que cada uma foi tirada. Na época, eu dizia para mim mesma que aquilo não me incomodava. Eu repetia que, se eu continuasse mantendo meu pai bem, se eu mantivesse tudo funcionando, organizasse os remédios e garantisse os transportes, um dia ele finalmente olharia para mim e lembraria quem eu era para ele. Que aquela mão voltaria a tocar meu pescoço como antes. Essa é a parte da história da qual eu menos me orgulho. Durante 2 anos, eu não estava cuidando do meu pai apenas por responsabilidade. Eu estava tentando recuperar o homem que um dia sentiu orgulho de mim. Uma confirmação de transporte por vez. Mas eu ainda não entendia uma coisa. Você não consegue comprar de volta o amor de alguém. Você só continua pagando, pagando e pagando, até começar a confundir uma conta interminável com carinho. E isso me leva ao Natal. Era véspera de Natal, e eu quase não fui. Fiquei sentada dentro do meu carro, na minha própria garagem, por alguns minutos. As mãos nos controles adaptados, sentindo o frio do metal na palma, tentando convencer a mim mesma que eu poderia simplesmente desistir em qualquer cruzamento entre meu apartamento e a casa deles. Era uma viagem de 25 minutos. Eu poderia ter voltado para casa umas 10 vezes. Mas eu não voltei. Ainda existia uma parte de mim segurando a porta aberta para um pai que talvez, naquele ano, finalmente fosse gentil comigo. Aquela casa nunca foi feita pensando em mim. E ninguém nunca fingiu que era. Havia 3 degraus até a varanda. Um corredor estreito onde uma cadeira de rodas mal conseguia passar sem encostar nas paredes. Normalmente eu conseguia entrar usando uma pequena rampa dobrável que eu deixava no porta-malas. Era uma estrutura simples, um pouco instável, que balançava sob as rodas cada vez que eu passava por ela.
Naquela noite, meu primo Bryce me ajudou a subir sem eu precisar pedir. Eu lembro disso porque poucas pessoas na família faziam esse tipo de coisa. Lá dentro, Todd estava perto da porta com uma bebida na mão. Você veio. Ele disse sem nem olhar direito para mim. Eu achei que você nem fosse aparecer. Eu lembro de 3 coisas que aconteceram antes do jantar. E cada uma delas acabou sendo importante. A primeira foi uma pasta amarela em cima do aparador, quase escondida atrás de um prato de biscoitos de gengibre. Minha mãe percebeu o que eu tinha visto. Ela rapidamente pegou a pasta e empurrou mais para trás. Não é nada, querida, ela disse rápido demais. É coisa da família. Depois a gente conversa. Eu não insisti. Mas aquela palavra ficou presa na minha cabeça. Coisa da família. Passei muito tempo pensando nela depois. Levaria semanas até eu entender que aquela coisa da família era sobre mim. A segunda coisa foi um olhar. No meio do jantar, meu pai olhou para minha mãe do outro lado da mesa. Então eu ouvi ele dizer: baixo. Depois da sobremesa. Não antes. Ela apenas fez um pequeno sinal com a cabeça. Naquele momento, eu não fazia ideia do que eles estavam planejando depois da sobremesa. Hoje eu sei. A terceira coisa foi o som daquela sala cheia de felicidade. Minhas tias rindo. Um jogo de futebol passando baixinho na sala ao lado. Minha sobrinha Lily, filha do Todd, cantando a mesma parte de uma música de Natal várias vezes debaixo da mesa. Por alguns minutos, parecia uma noite normal. E talvez essa tenha sido a parte mais cruel. Eu quero que você guarde bem essa imagem. Aquela sensação de calor, de uma família reunida, de uma noite que parecia normal. Porque o que aconteceu depois mudou tudo. E não aconteceu do nada. Essas coisas nunca acontecem. Mais cedo, durante o jantar, meu pai já tinha feito uma versão menor daquilo. Era o jeito dele de sempre testar o limite primeiro, como quem coloca o pé na água antes de entrar. Quando pedi para alguém passar os pães, ele falou alto o suficiente para toda a mesa ouvir. Olha só para ela. Agora nem consegue alcançar o pão. Algumas pessoas deram uma risadinha. Minha mãe apenas sorriu enquanto bebia o vinho. Eu deixei passar. Como eu tinha deixado passar tantas outras vezes. Porque ficar em silêncio era o preço que eu pagava para continuar sentada naquela mesa. E acho que foi isso que fez meu pai acreditar que podia ir ainda mais longe. Durante anos, eu ensinei aquelas pessoas que não existia nenhum limite que eu realmente fosse defender. Meu pai colocou o garfo sobre o prato. E a mesa ficou em silêncio daquele jeito que acontece quando o homem que se considera o chefe da família decide falar. Ele olhou para mim. Depois olhou para a cadeira de rodas. E apontou para ela. Chega de fingir que você está quebrada, ele disse. Levanta. Por um segundo, achei que tinha entendido errado. Eu apenas falei o nome dele uma vez. Walter. Mas ele continuou. Eu trabalhei 30 anos com a coluna acabada e nunca sentei em um trono desses esperando que o mundo tivesse pena de mim. A voz dele foi ficando mais alta. Ele estava se alimentando daquele silêncio ao redor. Você entra nessa casa sobre rodas como se isso fosse uma fantasia. Levanta dessa cadeira, Sofia. Na frente de todo mundo. Prova que eu estou errado. Eu já tinha ficado diante de muitos pacientes assustados na minha carreira. Já tinha segurado a mão de pessoas em momentos difíceis. E aprendi a manter minha voz calma mesmo quando tudo estava desmoronando. Usei essa mesma voz naquele momento. Você sabe que eu não consigo atravessar a sala andando, eu disse. Você ouviu o médico explicar isso. Foi então que minha mãe se levantou. Ela não gritou. E talvez seja isso que as pessoas menos esperam ouvir. Ela simplesmente caminhou até mim. Com a mesma tranquilidade de quem está arrumando a mesa ou colocando guardanapos no lugar. Segurou firme as alças da minha cadeira de rodas e a puxou para longe de mim. Ela levou a cadeira até a entrada do corredor, cerca de 1,5 metros depois do fim da mesa. Então soltou as mãos dela como se tivesse acabado de deixar um saco de lixo na calçada para ser recolhido. Depois olhou para trás. Eu ainda estava sentada na cadeira da sala de jantar.
E minhas pernas, que eu já não conseguia controlar como antes, deixavam claro que eu não chegaria até lá sozinha. Se precisar rastejar, rasteje, ela disse. A gente não vai mais alimentar essa encenação. E então a mesa riu. Não todos. Minha tia Maureen ficou olhando para o prato. Meu tio Glenn virou o rosto para a janela. Mas pessoas suficientes riram para preencher aquele ambiente. E Todd riu mais alto do que todos. Como ele sempre fazia. Ele transformava tudo em um espetáculo. Alguém levantou a taça de vinho e disse: Ah, Sofia. É Natal. Para com isso. E aquela frase fez a risada voltar ainda mais forte. Eu fiquei completamente parada. Quero ser honesta sobre o que estava acontecendo dentro do meu corpo naquele momento. Porque a calma que vocês perceberam era verdadeira. Mas ela não significava que eu não estava sentindo nada. Minhas mãos estavam pressionadas contra a toalha da mesa para impedir que tremessem. Da cintura para baixo, minhas pernas pareciam pertencer a outra pessoa. Para a maioria das pessoas naquela sala, 1,5 metros não era nada. Era só atravessar alguns passos. Mas para mim, naquele momento, era uma distância impossível. 1,5 metros era uma fronteira que eu não conseguia atravessar. Se eu tentasse chegar até aquela cadeira sozinha, eu acabaria caída no chão daquela sala. E naquele instante eu entendi, com uma clareza quase tranquila, que algumas pessoas ali queriam exatamente isso. Elas queriam aquela imagem. Queriam ver a farsa sendo revelada. A pessoa que elas chamavam de mentirosa se arrastando pelo chão de madeira para provar alguma coisa. Mas eu não daria esse espetáculo para elas. Vocês têm razão, eu disse. E as risadas diminuíram. Porque o meu tom de voz não combinava com uma piada. Ninguém deveria precisar provar que está sentindo dor. Então eu não vou fazer isso. Tirei meu celular do bolso do meu cardigan. Meu pai me observava com uma expressão de vitória. Como se ele achasse que eu fosse tirar uma foto chorando, fazer uma cena ou ligar para alguém vir me buscar. Todd deu um sorriso debochado. Quem você vai chamar? Ele perguntou. Um Uber? Eu não respondi. Apenas disquei um número que eu sabia de memória. É estranho pensar nos números que uma pessoa decora quando passa anos cuidando de alguém por meio de máquinas, horários e emergências. Era a linha de atendimento fora do horário da empresa de transporte e assistência domiciliar. Eu tinha ligado para aquele número mais vezes do que tinha ligado para quase qualquer pessoa naquela mesa. Uma voz cansada atendeu do outro lado. Eu mantive minha voz firme. Profissional. A mesma voz que eu usava quando passava informações importantes durante a troca de turno no hospital. Aqui é Sofia Joyce, coordenadora principal e contato de emergência de Walter Joyce, eu disse. Estou retirando meu nome como coordenadora e também como contato de emergência, a partir de agora. Por favor, cancelem os transportes de diálise desta semana e os turnos da Denise até que a família forneça um novo contato responsável. Houve um silêncio do outro lado da linha. Eu respondi antes mesmo que a pessoa precisasse perguntar. Ele ainda precisa dos cuidados. Mas agora alguém vai precisar realmente organizar tudo. Não vai mais ser eu. Desliguei. Coloquei o celular virado para baixo sobre a toalha da mesa, ao lado do meu prato intocado. Depois juntei minhas mãos e esperei. Ninguém levantou para trazer minha cadeira de volta. E esse é o detalhe que eu nunca esqueci. Meu pai tinha acabado de exigir que eu provasse que conseguia andar. Minha mãe tinha acabado de afastar a única coisa que me permitia sair daquela casa com segurança. E mesmo assim, ninguém se levantou para empurrar a cadeira de volta até mim. Então todos nós ficamos sentados naquela sala, presos em um silêncio estranho. E esperamos. A diferença era que apenas eu sabia o que estávamos esperando. Cerca de 5 minutos depois, o celular do meu pai vibrou em cima da mesa. Ele olhou para a tela. Reconheceu parcialmente o número. E atendeu ainda com um pouco daquele bom humor que restava no rosto. Alô? Eu não conseguia ouvir o que diziam do outro lado. Mas conseguia ver a reação dele. Conseguia ver as palavras chegando até ele. A voz da pessoa responsável pelos agendamentos começou a desmontar, uma por uma, a história que eles tinham criado.
O que você quer dizer com cancelado? Ele perguntou. O sorriso ainda estava no rosto dele. Mas agora parecia preso, falso, forçado. Ele ouviu mais um pouco. Não, não existe isso de ela não. Ele parou. Escutou novamente. Dessa vez, os olhos dele levantaram e encontraram os meus do outro lado da mesa. E alguma coisa mudou no olhar dele. Ela é o quê? Ele colocou a mão sobre o telefone. Quando falou, não foi exatamente comigo. Foi com a sala inteira. Mas ele continuava olhando para mim. Eles disseram que você é o único nome que eles têm. Aquela sala, que minutos antes estava cheia de risadas, ficou completamente em silêncio. O rosto da minha mãe foi o primeiro a mudar. Ela sempre foi a pessoa que cuidava da imagem daquela família. E ela era rápida. Antes mesmo do meu pai entender completamente o que estava acontecendo, ela já tinha percebido o significado daquilo. Tudo naquela casa dependia da filha que, poucos minutos antes, eles tinham mandado rastejar. A mão dela foi até o encosto de uma cadeira e ficou ali, segurando firme. Meu pai levou o telefone novamente ao ouvido. Eu ouvi ele tentando recuperar aquele tom de homem que estava no controle. Não, nós vamos dar um jeito no transporte. Que horas é o? Então a pessoa do outro lado da linha deve ter respondido o horário. Porque meu pai olhou para o relógio na parede. E eu vi o momento em que ele fez as contas na cabeça. 6h15. Na manhã seguinte. Dia depois do Natal. A diálise não parava por causa de feriado. E os rins dele também não esperavam uma data especial. De repente, não existia mais ninguém registrado no sistema que soubesse como levá-lo até aquela cadeira que mantinha o sangue dele limpo. A voz dele baixou. Toda aquela postura de superioridade desapareceu. O que sobrou foi apenas um homem assustado, sentado em uma sala cheia de parentes. Por favor, ele disse ao telefone. Mas, na verdade, era para mim. Por favor. Sofia, por favor, não faz isso. Existe uma coisa sobre essa palavra, por favor, que eu preciso que vocês entendam antes de continuar. Ele não estava me pedindo para ficar porque eu era filha dele. Ele não estava arrependido da cadeira ainda estar a 1,5 metro de distância no corredor. Ele estava pedindo para eu não abandonar a máquina. Ele estava implorando para a coordenadora. Não para a filha. Levaria muito tempo até ele me pedir alguma outra coisa. Eu fiquei olhando para ele por alguns segundos. Depois olhei para o meu tio Glenn. Ele ainda estava ali. E já estava quase levantando da cadeira. Você pode trazer minha cadeira, por favor? Eu pedi. Depois eu resolvo o resto. Glenn foi até o corredor e trouxe a cadeira de volta sem olhar nos olhos de ninguém. Eu fiz a transferência para ela como já tinha feito milhares de vezes. Com cuidado. Com apoio. Sentindo aquela pequena dor que sempre vinha junto. E ninguém naquela mesa disse uma palavra. Meu pai continuava segurando o telefone. Minha mãe continuava segurando o encosto da cadeira. Os biscoitos de gengibre estavam ficando frios no aparador, ao lado daquela pasta amarela que não seria aberta naquela noite. Eu fui até a porta. Bryce se levantou rapidamente para me ajudar com a rampa. E eu fui embora. O caminho até minha casa levava 25 minutos. E, nos primeiros 10 minutos daquela viagem, eu senti algo que não sentia há 2 anos. Ninguém precisava de mim. Durante aquele trajeto, a pressão de alguém não era minha responsabilidade. Nenhuma emergência dependia de mim. As luzes da estrada passavam pelo para-brisa enquanto eu percebia uma coisa. Eu estava respirando profundamente. De verdade. Como eu não conseguia fazer há muito tempo. O celular começou a vibrar antes mesmo de eu sair completamente do bairro deles. Eu não olhei. Esperei chegar ao meu estacionamento. E só então peguei o telefone. Porque, apesar de tudo, eu ainda era humana. Minha mãe tinha enviado uma sequência enorme de mensagens. A primeira dizia: Como você ousa envergonhar seu pai no Natal? E havia muitas outras abaixo. Cada uma mais agressiva que a anterior. Nenhuma delas dizia a palavra desculpa. E então,
perto do final da conversa, apareceu uma única mensagem do meu pai. Ele tinha enviado mais tarde do que todas as outras, provavelmente depois que a casa ficou em silêncio e a realidade finalmente começou a pesar. Não dizia que ele estava arrependido. Não perguntava se eu estava bem. Dizia apenas: precisamos conversar sobre amanhã. Minha mãe disse que eu tinha humilhado o marido dela na frente da família. Meu pai só falou sobre o dia seguinte. Entre aquelas duas mensagens, toda a verdade sobre a minha família estava exposta na tela do celular, naquele estacionamento escuro. Nunca tinha sido realmente sobre mim. Era sobre o que eu fazia por eles. Se você já foi a pessoa que todos procuram quando precisam de ajuda, mas que ninguém enxerga de verdade, então sabe exatamente como eu me senti naquele momento. Me responde uma coisa. Você teria feito aquela ligação também? Deixa um comentário. Agora eu vou contar o que aconteceu quando a manhã finalmente chegou. A manhã seguinte chegou às 6h15. E as coisas não saíram como eles esperavam. Eu sei exatamente como foi porque Denise me ligou. Denise, a cuidadora, que não tinha recebido confirmação dos horários nem do pagamento desde antes do Natal e que finalmente tinha chegado ao limite de trabalhar apenas na confiança. Mesmo assim, a mensagem de voz dela foi gentil. Sofia, querida, ninguém confirmou minhas horas nem meu pagamento há mais de uma semana. E eu acabei de receber uma ligação muito confusa da sua mãe às 6 da manhã. Eu não consigo continuar indo sem saber se ainda estou contratada. Por favor, me liga. Depois de uma pausa, a voz dela ficou ainda mais suave. Espero que você esteja bem. Você nunca deixou aquele homem na mão, sabia? Nunca. Aquela foi a primeira rachadura. E depois dela, tudo começou a desmoronar rapidamente. Ninguém tinha agendado o transporte. Naquela manhã de Boxing Day, minha mãe passou horas ao telefone com a central de atendimento, descobrindo uma pergunta constrangedora de cada vez, que ela não fazia ideia de como o próprio marido chegava à diálise. Ela não sabia o login da conta. Não sabia o horário da cadeira dele. Não sabia qual dos 3 números nos documentos deveria ligar. Porque, no fim das contas, todos os 3 levavam até mim. Eu soube do lado dela da história mais tarde, por meio da minha tia Maureen. Como assim minha filha é a única coordenadora registrada? Minha mãe teria perguntado, com a voz ficando cada vez mais desesperada. Ninguém me contou que tudo dependia dela. Ninguém contou a ela. Como se tudo tivesse acontecido escondido. Como se eu tivesse passado 2 anos trabalhando em segredo, mantendo o marido dela vivo sem que ela soubesse. Eles conseguiram levar meu pai para a diálise naquela manhã. Mas foi por pouco. Chegaram atrasados. Precisaram de um transporte de última hora que custou 3 vezes mais. E uma recepcionista acabou abrindo uma exceção por pena de um homem idoso, nervoso e tremendo na sala de espera. Ele não perdeu a sessão. Quero deixar isso bem claro. Porque eu confirmei. Parar de fazer todo aquele trabalho invisível não significava colocar a vida dele em risco. Eu avisei o serviço que ele ainda precisava dos cuidados. A única coisa que precisava mudar era o contato responsável. Eu parei de ser a máquina invisível que mantinha a vida dele funcionando. Mas eu não deixei de ser enfermeira. E a diferença entre essas duas coisas é exatamente o centro dessa história. Depois disso, as contas começaram a chegar na casa deles. Elas não desapareciam mais dentro da minha conta bancária. A primeira cobrança sobre a qual eu ouvi falar veio da empresa de assistência domiciliar. Meu primo Bryce, aquele que tinha me ajudado com a rampa, me mandou uma foto dela pelo celular. Acho que foi uma espécie de pedido de desculpas que ele não sabia como dizer pessoalmente. Na imagem aparecia a cobrança. Saldo pendente. Pagamento automático cancelado no dia 26. $850 por mês, mais $1.180 em aberto. Pela primeira vez, meus pais estavam olhando para o custo real dos cuidados que eles diziam para todo mundo que Todd fazia de graça. Eles achavam que aquelas despesas simplesmente desapareciam. Mas elas não desapareciam. Elas acabavam em mim. Eu era o lugar para onde tudo ia parar. A clínica de diálise também ligou para casa. Como deveria acontecer quando o transporte de um paciente não está mais funcionando.
E minha mãe precisou admitir para uma enfermeira da equipe de agendamento que ela não sabia nem o horário da própria cadeira de diálise do marido. Ela teve que anotar tudo no verso de um envelope. Ela, que durante 40 anos cuidou da imagem perfeita daquela família, agora estava escrevendo informações básicas sobre uma rotina que ela dizia para todos que Todd administrava. Depois a farmácia ligou sobre uma receita que precisava de autorização. E ninguém sabia para qual médico encaminhar. Meu pai ficou 2 dias tomando uma dose que precisava ser ajustada. Ele voltou a sentir tontura. E mais uma vez deixou todo mundo assustado. Cada uma dessas situações era algo que eu tinha resolvido em silêncio durante 2 anos. Cada uma delas parecia invisível. Até o momento em que deixou de ser. A cada ligação, a cada problema surgindo, eles começavam a entender exatamente quanto uma única pessoa tinha carregado sozinha enquanto eles riam dela. E Todd? O herói da família. O filho confiável. Todd me mandou uma mensagem que eu guardei porque ela foi a confissão mais clara que eu poderia ter recebido. Dizia: Oi, qual é o nome da clínica de diálise do papai e qual horário? E a lista dos remédios dele. Só preciso dessas informações. O homem que durante anos foi elogiado por cuidar do próprio pai não sabia nem o nome da clínica onde ele fazia tratamento. Não sabia o nome de nenhum medicamento. Ele precisou que eu enviasse por mensagem as informações básicas de uma vida que, publicamente, diziam que ele administrava. Eu li aquela mensagem 4 vezes. Estava na cozinha da minha casa, no dia seguinte ao Natal. E senti alguma coisa dentro de mim ficar completamente silenciosa. E definitiva. Eu não respondi. Não enviei a lista. A última coisa que aconteceu naquela semana foi uma mensagem de voz. Minha mãe, depois de 3 dias, cansada, assustada e ainda sem conseguir fazer a rotina de cuidados do meu pai funcionar sem mim, deixou um recado que provavelmente se arrependeu no instante em que desligou. A voz dela estava diferente. Sem aquela segurança de antes. Sofia, o Todd não sabe como nada disso funciona, ela disse. Você sabe disso. Sempre soube. Então por que você está punindo a gente? Eu me sentei quando ouvi aquilo. Não porque doeu. Embora tenha doído. Mas pelo que ela acabou de admitir. Em uma gravação. Com a própria voz. Durante 2 anos, aquela família tinha construído uma imagem de dedicação em torno do meu irmão e escondido completamente tudo o que eu fazia. Eles criaram uma história onde Todd era o responsável. E eu era apenas a pessoa problemática. Mas, no momento em que a situação ficou difícil para eles, minha mãe finalmente disse a verdade. Todd não sabe como nada disso funciona. Você sempre soube disso. Eu guardei aquela mensagem de voz. Quero que você lembre disso. Eu guardei. Porque naquele momento ela me entregou exatamente a única coisa que minha família passou 2 anos fingindo que não existia. A verdade não ficou escondida naquela casa por muito tempo. E, em uma família grande, quase nunca fica. Foi minha tia Maureen quem acabou abrindo a porta para tudo aparecer. E ela nem tinha essa intenção. No grupo da família, onde minha mãe vinha, aos poucos, construindo a imagem de que eu era a filha que tinha abandonado o pai doente no Natal, Maureen fez uma pergunta simples e sincera. Espera, ela escreveu. A Sofia que organizava tudo isso? Os transportes, a cuidadora e as consultas. Eu achei que era o Todd quem cuidava do tratamento do pai. Depois disso, o grupo ficou em silêncio. Dava para sentir. Minha mãe tentou mudar o rumo da conversa. Ela sempre foi boa nisso. Mas cometeu um erro. Alguns dias antes, ela mesma tinha reclamado sobre como era difícil entender o sistema que eu tinha criado para cuidar do meu pai. E agora aquela palavra estava ali. Sistema. Todo mundo conseguia ver que existia uma organização. E todo mundo conseguia ver o nome de quem estava por trás dela. Então Denise, que tinha dinheiro para receber, mas não devia explicações a ninguém, respondeu diretamente para Maureen porque ela tinha perguntado. Eu trabalhei com a família de vocês por 14 meses, Denise escreveu. Eu encontrei a Sofia todas as semanas. Eu organizava as manhãs dele junto com ela. Eu nunca conheci o Todd. 14 meses.
Nunca conheci o Todd. Aquelas duas frases causaram mais impacto do que qualquer coisa que eu poderia ter dito. Porque vieram de alguém de fora. De uma pessoa que não tinha motivo para inventar nada. E é assim que a verdade funciona. Eu digo isso como alguém que passa a vida lendo prontuários e analisando informações. Um único documento pode levantar uma dúvida. Mas é preciso uma sequência de provas para construir uma verdade. Os 14 meses da Denise foram o segundo degrau. A carta das cobranças. Os $850 por mês. Foram o terceiro. Depois disso, eu mesma continuei subindo aquela escada. Em silêncio. Do jeito que eu sempre fiz tudo. Voltei para as fotos do Todd. Todas aquelas imagens do filho dedicado ao lado da cama do meu pai. Fotos com horário registrado. Fotos públicas. Comparei cada uma delas com o meu próprio registro de visitas. Eu mantenho esses registros por hábito de enfermeira. Datas. Horários. Tudo anotado. E aquelas fotos acabaram entregando a verdade. A foto que todo mundo adorava. Todd segurando a mão do meu pai, parecendo o filho perfeito. Ela foi publicada às 15h10 de um dia em que meu próprio registro mostrava que eu tinha chegado às 14h e ido embora às 16h30. Ele entrou em uma visita que eu já estava conduzindo. Tirou uma foto. E saiu menos de 10 minutos depois. Ele tinha uma imagem. Eu tinha 2 anos de dedicação. E todos os comprovantes. Mas eu não publiquei nada. Quero deixar isso claro. Eu não joguei tudo no grupo da família. Não tentei humilhar ninguém atrás de uma tela. Esse nunca foi o tipo de final que eu queria. E também não é o tipo de final que dura. Eu apenas reuni tudo. E esperei. Deixei que as próprias perguntas da família fizessem o trabalho que a minha raiva nunca conseguiria fazer. Muita gente imagina que juntar provas da verdade traz uma sensação de vitória. Mas não traz. Pelo menos não enquanto você está fazendo isso. Parece mais uma tristeza organizada em uma planilha. Cada horário confirmado era mais uma prova de que a família da qual eu passei anos tentando reconquistar o lugar tinha escolhido mentir sobre mim de propósito. À noite, eu sentava na mesa da cozinha. De um lado, o registro das visitas. Do outro, as fotos. E eu sentia aquela velha dúvida tentando me convencer a parar. Talvez tenha sido apenas um mal-entendido. Talvez eles não tenham feito por mal. Talvez, se você explicar mais uma vez. Essa voz tinha comandado minha vida inteira. Mas, finalmente, eu parei de escutá-la. Eu não estava mais juntando provas para mudar a opinião deles. Eu tinha desistido de tentar mudar a mente deles. Eu estava construindo tudo para que, da próxima vez que alguém daquela família abrisse a boca para me chamar de mentirosa, a verdade já estivesse ali, presente, impossível de ignorar. A última peça que encontrei não foi algo que eu estava procurando. Era uma mensagem de voz antiga do meu pai. Da primavera daquele mesmo ano. 8 meses antes. Uma mensagem que eu nunca tinha apagado. Ele tinha deixado aquele áudio em uma noite difícil. Uma noite em que os exames dele tinham mostrado números preocupantes, quando o medo venceu a aparência de homem forte e a verdade acabou escapando. A voz dele naquele áudio era diferente. Pequena. Vulnerável. Eu não sei o que faria sem você, filha, ele disse naquela gravação. E depois, mais baixo, quase com vergonha. Só não conta para o seu irmão que eu falei isso. Não conta para o seu irmão. Em particular, em uma noite em que ele estava assustado, eu era a pessoa sem quem meu pai não conseguia imaginar a própria vida. Mas, em público, sentado diante de todos aqueles parentes, eu era a pessoa fingindo uma doença. As duas versões eram ele. Eu passei 2 anos amando o homem daquela mensagem de voz e sendo machucada pelo homem daquela mesa de Natal. E eu nunca tinha me permitido colocar aquelas duas versões lado a lado até aquele momento. Quando as capturas das mensagens da Denise começaram a circular pela família, o clima mudou. Bryce foi o primeiro a me pedir desculpas. Em particular. Eu ri no Natal, ele escreveu. Eu não sabia de nada. Me desculpa.
A primeira pessoa que tinha rido foi a primeira pessoa a dizer desculpa. Eu li aquela mensagem e percebi algo estranho dentro de mim. Eu já não precisava mais daquilo. O pedido de desculpas foi sincero. Foi gentil. Mas ele chegou em uma ferida que já estava começando a cicatrizar sozinha. Durante alguns dias, meus pais acharam que tinham resolvido tudo. E essa é a parte que eu gostaria de alertar qualquer pessoa que esteja passando por algo parecido. Sempre existe um momento em que as pessoas que machucaram você convencem a si mesmas de que a crise acabou. E esse costuma ser o momento mais perigoso. Porque é quando elas param de fingir que estão arrependidas. Todd contratou um motorista. Um homem que ele encontrou para levar meu pai às sessões de segunda e quarta-feira em troca de pagamento. Depois anunciou no grupo da família como se tivesse resolvido tudo. Está tudo certo agora, ele escreveu. Não precisamos mais de drama ou culpa. Feliz Ano Novo. Minha mãe finalmente relaxou. Ela disse para uma tia que eles tinham resolvido aquele pequeno problema da Sofia e que a família ficaria bem sem eu transformar tudo em algo maior do que era. Mas um motorista não é um coordenador. E essa era a parte que eles nunca entenderam. Um motorista leva uma pessoa até um lugar. Um coordenador mantém essa pessoa segura entre uma sessão e outra. Eu era quem acompanhava o peso dele para perceber retenção de líquido. Eu era quem notava quando os números começavam a mudar e ligava para o médico antes que aquilo virasse uma ida ao pronto-socorro. Eu sabia que a dose dos remédios dele mudava nos dias de diálise. Eu percebia quando algo pequeno estava prestes a virar algo grave. O motorista do Todd conseguia levar meu pai até o prédio da clínica. Mas ele não conseguia fazer todo o resto. Porque o resto estava guardado na minha cabeça. No meu celular. Nas informações que apenas eu tinha organizado durante 2 anos. E em nenhum outro lugar. A solução improvisada durou exatamente 2 sessões. No dia 2 de janeiro, uma sexta-feira, o motorista não apareceu. Alguma confusão aconteceu. Pagamento atrasado. Falta de compromisso. E, de repente, o plano perfeito do Todd começou a desmoronar. É assim que essas situações costumam terminar quando são organizadas às pressas por pessoas que não sabem realmente o que estão fazendo. Meu pai perdeu o transporte da manhã. Naquela tarde, ele já estava com retenção de líquido, com falta de ar, pálido, sentado na velha poltrona marrom perto da janela. E minha mãe ficou assustada o bastante para fazer a única coisa que tinha jurado que não faria. Ela me ligou. Não foi para brigar. Não foi para me culpar. A voz dela tremia tanto que, por alguns segundos, eu quase não reconheci quem estava falando. Sofia, ele não está bem, ela disse. Eu não sei para quem ligar. Eu não sei quais remédios ele toma. Eu não sei como nada disso funciona. Durante 2 anos, eu esperei que minha mãe admitisse que precisava de mim. Agora ela estava fazendo isso. Mas não parecia uma vitória. Parecia assistir uma casa onde você já morou pegando fogo. Eu disse a ela o que fazer. É claro que eu disse. Antes de ser filha de alguém, eu sou enfermeira. E eu nunca deixaria um homem morrer apenas para provar um ponto. Consegui um transporte de emergência para ele. Expliquei como ela deveria administrar a medicação daquela tarde. Falei quais sinais observar e em que momento ela deveria levá-lo ao hospital. Fiz tudo com aquela voz calma e firme. A voz da coordenadora. Quando tudo terminou e ele ficou estável, eu sentei no meu apartamento escuro e entendi uma coisa. Nós não poderíamos continuar daquele jeito. Porque aquela ligação iria acontecer de novo. E de novo. E de novo. Enquanto eu continuasse sendo a rede de segurança invisível de uma família que me machucava durante o dia e precisava de mim quando a noite chegava. Então eu disse a eles que nós iríamos conversar. Todos eles. E eu disse onde seria. Existe uma parte dessa história que eu nunca consegui dizer em voz alta para ninguém. Mas preciso dizer agora. Porque foi essa parte que finalmente me libertou. Na noite em que eu acabei nesta cadeira. Aquela noite chuvosa de novembro. O caminhão. O sinal vermelho. Eu não estava saindo para resolver algo meu. Eu tinha contado que tinha saído naquela noite por causa da família.
Mas a pessoa por quem eu fui até lá era ele. Meu pai. Naquela noite, meses antes de ele começar a fazer diálise regularmente, os rins dele tinham dado um susto. Ele me ligou às 11 da noite. Estava tonto. Assustado. E eu fiz o que sempre fazia. Eu fui. Dirigi até o hospital com ele. Fiquei ao lado dele até os médicos dizerem que ele estava estável. E, na volta para casa, perto da meia-noite, com a chuva caindo forte, o caminhão avançou o sinal e atingiu o lado do meu carro. Eu estou nesta cadeira de rodas porque eu atendi quando meu pai ligou. Ele sabe disso. Ele sempre soube. E quando finalmente me permiti enxergar isso, o resto das atitudes dele começou a fazer um sentido terrível. Toda vez que ele olhava para minha cadeira, ele não via apenas a minha lesão. Ele via aquela ligação às 11 da noite. A chuva. Aquele momento em que eu fui até ele. E o preço que eu paguei por isso. Porque, se a cadeira fosse uma mentira, então ele não teria nenhuma responsabilidade. Se eu estivesse fingindo, então ele estaria livre de culpa. Essa era a conta que meu pai fazia há 3 anos. Em silêncio. Em um lugar onde ninguém conseguia enxergar. A crueldade dele nunca foi realmente sobre mim. Era sobre a única coisa que ele não conseguia encarar de frente. Depois que eu aceitei isso, comecei a lembrar de todos os pequenos sinais que eu tinha treinado a mim mesma para ignorar. Ele nunca conseguia olhar de verdade para as rodas da minha cadeira. Ele olhava apenas para o meu rosto. Um olhar duro, como se estivesse me desafiando a admitir alguma coisa. Eu também lembrava de como ele mudava quando a chuva batia forte nas janelas. E de como, todo mês de novembro, perto do aniversário do acidente, ele ficava mais frio e mais cruel por uma semana inteira. Ninguém entendia o motivo. Eu tinha interpretado tudo aquilo como rejeição. Mas agora eu percebia que era culpa usando a única máscara que meu pai sabia vestir. Desprezo. Ele não sabia pedir desculpas. Ele só sabia sentir raiva de quem fazia aquela culpa aparecer. E eu passei aqueles mesmos 3 anos tentando conquistar novamente a aprovação dele. Mantendo ele vivo. Confirmando os transportes. Pagando as contas. Organizando tudo. Porque uma parte de mim ainda acreditava que, se eu fosse boa o suficiente, útil o suficiente, necessária o suficiente, ele finalmente colocaria a mão de volta no meu pescoço e me chamaria de a pessoa que resolve tudo. Mas a verdade era outra. Eu não estava mantendo meu pai vivo apenas por amor. Não completamente. Eu estava tentando comprar de volta um pai. E você não consegue comprar de volta alguém que precisa acreditar que você é uma mentira para conseguir dormir em paz. Entender isso não me deixou com raiva. Pelo contrário. Trouxe uma calma que eu não sentia há anos. Porque significava que não havia mais nada para conquistar. Não existia uma versão melhor de mim que fosse capaz de consertar algo que nunca esteve nas minhas mãos. E, pela primeira vez, eu podia parar de tentar. Nós marcamos uma reunião no dia 3 de janeiro, na casa dos meus pais. Na mesma sala de jantar. Com alguns dos mesmos parentes que tinham rido naquela noite de Natal. Éramos cerca de 12 pessoas. Dessa vez, eu entrei pela porta da frente. Subi pela rampa que Bryce colocou sem ninguém precisar pedir. E ninguém tirou nada do meu caminho. Meu pai estava na poltrona perto da janela. Minha mãe estava ao lado dele. Todd também estava lá, junto com a esposa dele, Kayla. Ele tinha a expressão de alguém que sabia que existia uma reunião, mas claramente não sabia o verdadeiro motivo. Vocês queriam conversar sobre quem cuida do papai, eu disse. Então vamos conversar sobre tudo. Eu não gritei. Não fiz um discurso. Eu fiz o que eu sempre soube fazer melhor. Apresentei os fatos. Um por um. E deixei que cada prova fechasse uma porta. Comecei pelo meu registro de visitas. 2 anos inteiros de datas. Minha letra. Meus horários. Tudo comparado com as fotos públicas do Todd. Todd tentou rir. Então eu não tiro muitas fotos. E daí? Mas eu coloquei os horários das fotos ao lado do meu registro. E aquele sorriso desapareceu. A risada morreu antes de terminar.
Minha mãe tentou assumir o controle da situação. Como ela sempre fazia. Isso é ridículo, ela disse, levantando e recuperando aquele tom de autoridade que ela usava há décadas. Você vai sentar na minha sala de jantar e transformar seu irmão em um acusado por causa de algumas fotos? Ela olhou para os parentes. Para aquela mesma plateia que ela tinha conduzido durante tantos anos. Ela sabia exatamente como conquistar uma sala. Sofia sempre precisou ser o centro das atenções, ela disse. Desde o acidente, tudo sempre precisa ser sobre ela. Minha mãe continuou. Mas quando ela disse aquilo, algo na forma como eu respondi fez ela parar. O acidente, mãe? Eu olhei para ela. A gente vai chegar nessa parte. Agora senta. Ela não sentou. Mas também não terminou a frase. E eu vi a sala perceber aquilo. Durante 40 anos, a voz da minha mãe tinha sido a última palavra naquela mesa. Mas não era mais. E todos sentiram aquele momento em que a dinâmica da família começou a mudar. Ela ainda estava de pé quando minha tia Maureen falou. Minha tia olhou para Todd do outro lado da sala e fez a pergunta que eu nunca precisei fazer. Diga o nome de um dos remédios dele, Todd, ela disse calmamente. Qualquer um. O silêncio que veio depois foi a coisa mais alta naquela sala. Todd abriu a boca. Mas nenhuma palavra saiu. Ele olhou para minha mãe. Minha mãe olhou para o chão. E naquele instante, todos ali entenderam a mesma coisa. O filho que eles tinham elogiado durante anos não conseguia dizer o nome de um único remédio que o próprio pai tomava para continuar vivo. Então eu coloquei meu celular sobre a mesa de jantar. Dessa vez, com a tela virada para cima. E apertei o play na mensagem de voz. A voz da minha própria mãe preencheu a sala. Todd não sabe como nada disso funciona. Você sabe disso. Sempre soube disso. Eu deixei o áudio tocar até o fim. Não acrescentei nada. Não precisei. Quando terminou, olhei para ela. Foi você que disse isso, mãe, eu falei. Todos tinham acabado de ouvir. Ela tinha dito aquilo como uma acusação contra mim. Mas agora aquelas mesmas palavras voltavam contra ela. Essa é a coisa sobre a verdade. Ela não se importa com quem está falando. Ela continua sendo verdade. Kayla, a esposa do Todd, soltou um pequeno suspiro e levou a mão até a boca. Ela também tinha entrado naquela história sem conhecer todos os detalhes. Ela tinha acreditado na mesma versão que todos os outros. Que o marido era o filho dedicado. Mas agora ela estava vendo ele parado naquela sala enquanto a própria voz gravada da mãe dele revelava que ele não sabia como cuidar do próprio pai. Ela olhou para Todd. Mas ele não conseguiu olhar de volta. Minha mãe finalmente se sentou. Não porque tinha desistido. Minha mãe nunca foi uma pessoa que simplesmente se rende. Mas porque, naquele momento, não havia mais nada onde ela pudesse se apoiar. Os parentes ficaram em silêncio. Aquele tipo de silêncio de quem está tentando reorganizar tudo o que acreditava saber. Minha tia Maureen mantinha uma mão apoiada sobre a mesa. Meu tio Glenn observava meu pai. E alguém perto da janela começou a chorar bem baixinho. E não era eu. Durante 2 anos eu imaginei aquele momento. Eu imaginei que sentiria vitória. Mas não parecia vitória. Parecia assistir uma mentira que eu fui obrigada a carregar por tanto tempo finalmente ficar pesada demais para continuar de pé. E, ao cair, levar junto as pessoas que tinham construído aquela mentira. Meu pai ainda não tinha dito nada. Ele segurava com força os braços da poltrona. A mesma poltrona onde, quando eu era criança, eu adorava sentar ao lado dele. Havia alguma coisa acontecendo no rosto dele. Alguma luta interna. E então, diante de todos nós, antes mesmo que eu chegasse à parte que eu tinha planejado dizer, ele desmoronou. Ela estava me levando para casa, ele disse. A sala inteira se virou para ele. Naquela noite. O acidente. A voz dele falhou naquela palavra. Ela veio quando eu liguei. Às 11 da noite. E ela veio como sempre vinha. Minha filha está naquela cadeira porque atendeu o telefone quando eu precisei dela.
Naquele momento, ele começou a chorar. Um homem já velho. Chorando sem ter mais orgulho ou aparência para proteger. Eu sei disso. Eu sempre soube disso. 3 anos de silêncio finalmente estavam expostos naquela mesa. E eu queria poder dizer que ouvir aquilo curou alguma coisa dentro de mim. Mas não curou. Não da maneira que eu imaginei que um dia curaria. Apenas confirmou algo que eu já sabia. A confissão dele era mais sobre ele do que sobre mim. Era o som de um homem finalmente colocando no chão um peso que ele nunca deveria ter me feito carregar. Minha mãe estendeu a mão para segurar a dele. Mas, pela primeira vez, meu pai não segurou de volta. Ele continuou olhando para mim. E naquele momento eu também entendi algo sobre ela. Minha mãe sabia da ligação. Sabia das 11 da noite. Sabia da chuva. Sabia de tudo. Ela também tinha ajudado a construir a história de que eu estava fingindo. Porque a verdade era dolorosa demais para ela aceitar. A verdade de que as pernas da própria filha tinham sido o preço de uma noite em que eles pediram que ela fosse até lá. Isso não a desculpava. Nada justificava o que aconteceu naquele corredor. Nada justificava ela ter dito para eu rastejar. Nada justificava as risadas. Mas explicava de onde vinha aquela crueldade. Porque uma crueldade tão específica quase nunca é realmente sobre a pessoa que sofre com ela. Eu deixei o silêncio daquela sala existir por alguns segundos. Então disse aquilo que eu tinha ido até lá para dizer. Você mandou eu levantar, eu falei olhando para o meu pai. Você mandou eu rastejar, eu disse olhando para minha mãe. Você chamou essa cadeira de um trono. Coloquei minhas mãos firmes nos apoios da cadeira. Vocês são o motivo de eu estar sentado nela. E eu cansei de tentar provar minha dor para pessoas que sempre souberam exatamente o quanto ela era real. Dessa vez, ninguém riu. Dessa vez, aquele silêncio pertencia a eles. Meu pai estendeu a mão na minha direção. Sofia, por favor, não vá embora. Vamos resolver isso. Nós vamos. E foi aí que eu ouvi de novo. Por favor, não vá embora. As mesmas palavras do Natal. Mas agora eu finalmente entendi o verdadeiro significado delas. Naquela noite de Natal, significavam: não abandone o sistema que mantém tudo funcionando. Agora significavam algo diferente. Algo mais próximo de: não me deixe sozinho para encarar o que eu fiz. Mas nenhuma das duas versões significava: fique porque eu amo você. E eu passei a vida inteira esperando ouvir exatamente essa versão. Ele vai continuar sendo cuidado, eu disse. Eu vou garantir isso. Mas agora vai ser de forma profissional. Por pessoas que vocês realmente precisam pagar. Olhei para todos naquela sala. Para aqueles que riram. E para aqueles que ficaram em silêncio. Mas não vai mais ser por alguém que vocês acham que podem humilhar quando quiserem. Essa parte acabou. Então virei minha cadeira sozinha. Passei pela porta da frente por onde eu tinha entrado. Desci a rampa. E fui embora para uma tarde fria e clara de janeiro. Eu mesma dirigi até minha casa. Com minhas próprias mãos. Mas essa história não termina naquela porta. Porque histórias assim nunca terminam ali. Depois disso, eu organizei o cuidado do meu pai de uma maneira diferente. Encontrei uma empresa de assistência de verdade. Com profissionais licenciados. Coordenadores responsáveis. Cuidadores que aparecem porque esse é o trabalho deles. Transporte agendado e confirmado por pessoas cuja única ligação com meu pai é um contrato profissional. Não amor misturado com culpa. Não obrigação escondida. Não uma filha sendo usada como se fosse uma máquina que ninguém precisava agradecer. O custo ficou em torno de $2.000 por mês. Praticamente o mesmo valor que meu trabalho e os pagamentos silenciosos que eu fazia sempre representaram. A diferença era que, agora, esse valor aparecia em uma conta que meus pais precisavam pagar. Os novos documentos colocavam eles como responsáveis pelo pagamento e a agência como responsável pela coordenação. Onde antes aparecia meu nome como contato de emergência, agora estava o nome de outra pessoa. Eu fiquei olhando para aquele formulário por muito tempo. Meu nome tinha desaparecido do topo daquela página.
E, por incrível que pareça, eu precisei me sentar. Foi uma sensação estranha. Leve. Meu pai estava sendo cuidado. Ele estava seguro. Eu garanti isso porque essa é a pessoa que eu sou. Eu nunca deixaria a crueldade da minha família me transformar em alguém capaz de colocar um homem doente em risco. Mas eu não era mais a pessoa invisível sustentando toda a vida dele em silêncio. Agora ele precisava enxergar o verdadeiro custo dos cuidados. Minha mãe também. E Todd não podia mais continuar sendo o herói da história. A imagem dele desmoronou do jeito que um castelo de areia desaparece quando a maré finalmente chega. Primeiro uma parte cai. Depois tudo vai embora de uma vez. Todd não lidou bem com isso. Por algum tempo, ele tentou manter a antiga versão dos fatos viva nos bastidores. Mandava mensagens para parentes dizendo que eu tinha manipulado todo mundo usando planilhas e documentos. Mas não existe argumento que consiga apagar duas coisas. Uma mãe que não aparece como responsável por nada. E uma cuidadora que trabalhou por 14 meses e nunca sequer conheceu você. Os convites começaram a diminuir. As curtidas nas fotos dele como filho dedicado desapareceram quando as pessoas finalmente entenderam o que estavam vendo. Durante anos, Todd recebeu uma reputação que nunca conquistou. E a conta dessa reputação chegou. Do mesmo jeito que as minhas contas sempre chegaram. Primeiro em silêncio. Depois, de uma vez só. Eu e ele não nos falamos mais. Eu não desejo nada ruim para ele. Eu apenas parei de ser o chão onde ele pisava para parecer maior. Os parentes começaram, aos poucos, a reorganizar tudo o que acreditavam saber. Algumas semanas depois, minha tia Maureen me mandou uma mensagem. Eu guardo essa mensagem perto daquela antiga gravação do meu pai. Ela escreveu: Você carregou essa família. Nós deveríamos ter percebido. Agora eu vejo. Eu agradeci. Mas também percebi uma coisa novamente. Eu já não precisava mais disso. Ser vista tinha deixado de ser aquilo que eu mais desejava. Em algum momento, eu mesma comecei a me enxergar. E isso mudou tudo. Existe um limite que eu coloquei e que quero deixar claro, porque ele mostra exatamente que tipo de final essa história teve. O meu limite era com os adultos que escolheram me machucar. Nunca foi com as crianças. Minha sobrinha Lily, a garotinha que cantava músicas de Natal debaixo da mesa, tinha apenas 6 anos. Ela não tinha culpa de nada. Ela apenas nasceu no meio daquela história. Em fevereiro, eu mandei um cartão de aniversário para ela. Dentro, escrevi: Isso não tem nada a ver com você, querida. Eu sempre vou ser sua tia. E eu realmente quis dizer aquilo. Você pode se afastar das pessoas que fizeram mal a você sem machucar aqueles que não tiveram nenhuma participação nisso. Isso não é fraqueza. Esse é exatamente o ponto. E então comecei a investir na única pessoa que eu tinha deixado por último. Eu. As horas que antes eu gastava confirmando transportes, organizando consultas e resolvendo problemas dos outros, eu comecei a usar em mim. Em março, comecei um programa de liderança em enfermagem. Um espaço onde eu poderia crescer. Onde eu poderia construir algo que fosse meu. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava cuidando da pessoa que sempre esteve cuidando de todo mundo. O dinheiro que antes eu gastava em silêncio tentando manter meus pais confortáveis, eu comecei a usar para tornar meu próprio apartamento um lugar onde meu corpo pudesse viver melhor. Uma rampa de verdade. Uma bancada adaptada. Um banheiro onde eu não precisasse lutar todos os dias para fazer o básico. Pela primeira vez em 3 anos, havia algo marcado na minha agenda que não pertencia a mais ninguém. Era só meu. Eu olhava para aquilo e quase não sabia o que fazer com aquele espaço. Então aprendi a conviver com o silêncio. Comecei a receber pessoas em casa. Amigos de verdade. Pessoas do trabalho. Pessoas do programa. Gente que conhecia a Sofia. Não a pessoa que resolvia tudo de graça para a família. Uma dessas pessoas era uma mulher da minha turma, que também usa cadeira de rodas. Na primeira vez que ela entrou no meu apartamento reformado, olhou ao redor e disse: Você fez esse lugar se adaptar a você? Eu nunca tinha pensado daquela forma.
Passei tanto tempo tentando me encaixar em lugares construídos para outras pessoas que uma casa feita para o meu próprio corpo parecia algo errado. Como se eu estivesse quebrando alguma regra. Mas não estava. Era apenas meu espaço. No final de abril, cerca de 4 meses depois daquele Natal, eu fui visitar meu pai. Uma única vez. Não como coordenadora. Não para resolver problemas. Não para organizar nada. Apenas para dizer as coisas que precisavam ser ditas enquanto nós dois ainda tínhamos tempo. Ele estava na poltrona perto da janela. Mais magro. Com a luz entrando por trás dele. Dessa vez, ele não me pediu para confirmar transporte. Não disse que eu estava fingindo. Ele apenas ficou me olhando por alguns segundos. E quando falou, a voz dele estava mais tranquila do que eu tinha ouvido em muitos anos. Eu não quero que você volte porque eu preciso de uma enfermeira, ele disse. Eu já tenho uma. Eu quero conhecer minha filha. Ele parou por um momento. Se for tarde demais para isso, eu entendo. Eu mereci isso. Aquilo não era uma tentativa de apagar tudo. Porque algumas coisas não são apagadas. Algumas coisas não são consertadas. Elas apenas precisam ser encaradas com verdade. Eu não voltei para aquele papel. Não peguei o celular de volta. Não reassumi as contas. Não carreguei novamente aquele peso. Mas fiquei ali com ele por um tempo. Sentada na cadeira ao lado da dele. Como eu fazia quando era criança e ainda acreditava que ser necessária era a mesma coisa que ser amada. Ele costumava me chamar de a pessoa que resolve tudo. Naquela época, ele dizia como um elogio. Pensei nisso enquanto dirigia para casa. No fim, ele estava certo. Mas de uma forma que ele nunca imaginou. Eu realmente resolvi o problema. Só que o último problema que eu precisava resolver era aprender a deixar ir. Eles mandaram que eu rastejasse. Mas eu fiz algo diferente. Eu saí pela porta da frente. E construí uma vida que eles não têm mais o direito de avaliar. Eu ainda visito meu pai. Mas nunca voltei a morar lá. A cadeira que eles chamaram de trono agora é apenas uma cadeira. Minha cadeira. Perto da minha janela. Na minha casa. Um lugar feito para mim. E, pela primeira vez na minha vida, eu não preciso que ninguém daquela antiga mesa acredite em mim. Eu sei o que eu carreguei. Eu sei o preço que paguei. E sei que coloquei aquele peso no chão do meu próprio jeito. Com minhas próprias mãos. E segui em frente inteira. Essa é a história. Se ela falou com você? Se você já foi a pessoa em quem todos se apoiavam, mas ninguém enxergava. Compartilhe com alguém que talvez precise ouvir isso. Deixe um comentário contando qual foi o momento em que você parou de tentar se explicar para todo mundo. E se inscreva. Porque aqui, em Revende Episódios, contamos histórias sobre famílias que só demonstram amor quando não custa nada. Cuide de você. E se a vida de outras pessoas depende de você, como a vida do meu pai dependia de mim? Lembre-se de colocar o seu próprio nome nessa lista também.